No ano 1200 d.C., em Bagdade, o calor do verão atingia os 49 graus Celsius, 120 graus Fahrenheit, e os engenheiros persas tinham um trabalho impossível: arrefecer enormes palácios de pedra sem eletricidade, sem ventiladores, sem gelo. O sol do deserto cozia tudo. Muros de pedra transformavam-se em fornos. Dentro desses palácios, os sultões esperavam conforto, enquanto o mundo exterior derretia. Não foi magia nem sorte. Os engenheiros persas conseguiram-no valendo-se do vento, da água e de alguns princípios físicos realmente inteligentes. E isto é o que significava realmente arrefecer um palácio naquela época, e como pode construir o seu sistema hoje por menos de $50. O desafio persa. Os engenheiros persas não construíam apenas torres. Estavam a resolver problemas de física que deixariam os arquitetos modernos perplexos. Imagine isto. Está num pátio de pedra onde o chão queima as suas sandálias. O ar brilha com calor. O seu trabalho? Torná-lo habitável. Os engenheiros medievais reuniam-se em torno de tábuas de argila, desenhando padrões de vento e fluxo de água. Eles entendiam algo crucial: mover ar sobre a água não apenas arrefece as coisas, transforma todo o espaço. Ao fazer passar ar quente através de superfícies úmidas sob pressão, as temperaturas baixam entre 15 e 20 graus Celsius instantaneamente. Estes não foram experimentos aleatórios. Os construtores persas passaram gerações a aperfeiçoar o que chamavam de badgirs, ou captadores de vento, enormes torres que capturavam o vento do deserto e o forçavam a passar através de canais de água subterrâneos. A física era simples, mas brilhante. O ar em rápido movimento sobre a água cria uma evaporação rápida, e a evaporação rouba calor de tudo o que a rodeia. O ingrediente secreto era a superfície. Os engenheiros persas descobriram que duplicar a superfície úmida em contato com o ar não apenas duplicava o arrefecimento, mas o multiplicava exponencialmente. Utilizaram fibra de palma, cerâmica partida e até camadas de tecido úmido dispostas para capturar cada sopro de ar. Para construir a versão moderna, isto é o que o vai surpreender. Tudo o que eles fizeram podemos recriar com materiais de uma loja de ferragens. A física não mudou em 800 anos. Os engenheiros persas reconheceriam esta construção imediatamente, só que com atalhos modernos. Em 15 minutos, terá um sistema de refrigeração persa em funcionamento. Mas o que o torna ainda melhor é que, uma vez que entenda como estes engenheiros medievais pensavam sobre o ar e a água, pode adaptar os seus princípios para arrefecer qualquer coisa, em qualquer lugar. Se está fascinado com a forma como os engenheiros persas conseguiram um arrefecimento impossível apenas com vento e água, clique no botão Gosto. Este tipo de conhecimento prático merece ser partilhado. Subscreva para obter mais informações aprofundadas sobre como os nossos antepassados dominaram desafios de engenharia que ainda hoje nos intrigam. Processo de construção. Passo a passo 1. Base para captação de vento. Os engenheiros persas começam cada captador de vento com um elemento crucial: uma captação de vento confiável. No deserto, constroem enormes torres de pedra num ângulo de 45 graus para captar os ventos cruzados que vêm de qualquer direção. Começaremos com este ventilador de caixa como a nossa fonte de vento controlada. Monte o seu ventilador de forma segura, e quero dizer, firme como uma rocha. Os construtores persas sabiam que o fluxo de ar instável destrói as diferenças de pressão necessárias para o arrefecimento. Eles testavam as suas torres de vento, não colocando-se debaixo delas durante as tempestades de areia. Se a estrutura abanasse,
as pessoas morriam. Coloque o ventilador para obter o máximo fluxo de ar. Mas aqui está o truque persa. Eles inclinavam os seus captadores de vento para criar correntes de ar giratórias que aumentavam o poder de arrefecimento em 30%. Teste o fluxo de ar antes de continuar. Mantenha a mão com o braço estendido. Deveria sentir um ar forte e constante a bater na sua palma. Os construtores medievais passavam dias a aperfeiçoar esta base porque tudo o resto depende de um movimento de ar constante e potente. Eles não tinham segundas oportunidades com um calor de 49 graus Celsius. Resolução de problemas como um engenheiro persa. Se o seu ventilador abanar ou fizer barulho, está a desperdiçar energia que deveria ser usada para arrefecer o ar. Fixe a base. Teste novamente. Os engenheiros persas exigiam uma estabilidade perfeita. O fluxo de ar instável faz as pessoas sofrerem. Passo 2. Construção da barreira térmica. Agora vem o gênio da engenharia persa, a massa térmica e o isolamento. No deserto, usam-se grossos muros de pedra que se mantêm frescos mesmo quando o sol aquece tudo o resto. Estamos a recriar esse princípio com esta estrutura de poliestireno. Monte a estrutura com cuidado, integrando pequenos blocos para suporte estrutural, da mesma forma que os construtores persas usavam contrafortes de pedra internos. Observe como selamos cada fenda. Os captadores de vento medievais são câmaras herméticas, onde cada centímetro cúbico de fluxo de ar é controlado e dirigido. Os engenheiros persas entendiam que as fugas de ar desperdiçam 50% do seu poder de arrefecimento. Eles usavam argamassa de argila, misturada com pelo de animal, para selar as juntas. Estamos a usar materiais modernos para alcançar o mesmo princípio hermético, mas a física não mudou. O alinhamento do ventilador com a estrutura é fundamental. Os construtores persas passavam horas a medir ângulos porque o fluxo de ar desalinhado cria zonas mortas onde o arrefecimento para completamente. Dedique o tempo necessário para alinhar tudo com precisão. O seu conforto depende de fazer isto bem. Teste a integridade da estrutura antes de continuar. Verifique se a estrutura não flexiona sob pressão. Pressione os pontos de tensão. Os construtores persas testavam a integridade estrutural, fazendo com que várias pessoas se apoiassem nas suas construções. Uma estrutura fraca falha quando a pressão do ar se acumula. Passo 3. Canais de fluxo de ar direcionais. Este sistema de painéis recria como os captadores de vento persas dirigem o fluxo de ar através de canais precisos. Os engenheiros medievais entendiam que o fluxo de ar caótico desperdiça energia. O fluxo de ar organizado multiplica o poder de arrefecimento. Fixe o primeiro painel com 12 abraçadeiras, seguindo o padrão exato. Os construtores persas usavam uniões com cordas e madeira. Cada ponto de conexão deve ser hermético porque as quedas de pressão do ar são o que faz este sistema funcionar. Os engenheiros persas testavam os seus captadores de vento usando fumo de lâmpadas a óleo para detectar fugas de ar. É aqui que a engenharia persa se torna inteligente. Eles não apenas movem o ar, mas comprimem-no e canalizam-no através de passagens estreitas. Isto acelera o fluxo de ar e cria zonas de baixa pressão essenciais para uma evaporação rápida. Eles chamavam-lhe o sopro do deserto. O ar move-se tão rápido que extrai o calor da pedra. Segredo de posicionamento do painel. Os engenheiros persas descobriram que ligeiras curvas nos canais de fluxo de ar aumentam drasticamente a eficiência de arrefecimento. Não instale os painéis perfeitamente retos. Crie ângulos suaves que guiem o ar suavemente através do sistema, como o vento que flui
sobre as dunas de areia. Técnica de conexão. Puxe firmemente cada abraçadeira. Depois verifique novamente. Conexões soltas criam fugas de ar que destroem a capacidade de arrefecimento. Os construtores persas testavam novamente cada união várias vezes, porque a precisão determina se as pessoas se sentem confortáveis ou sofrem. Passo 4. Instalação da superfície de evaporação. É aqui que a magia persa acontece. Esta almofada de arrefecimento substitui o que os engenheiros do deserto usavam: camadas de tecido úmido, fragmentos de cerâmica e fibra de palma dispostos para maximizar a superfície da água. Os engenheiros medievais não se limitavam a molhar as coisas. Eles estavam a criar o máximo contato entre o ar e a água. Coloque a almofada de arrefecimento de forma a capturar cada gota de fluxo de ar e, ao mesmo tempo, garantir uma saturação de água completa. Os sistemas persas usavam água alimentada por gravidade de tanques localizados nos telhados. Usamos o mesmo princípio com fluxo de água controlado. A superfície de evaporação determina o poder de arrefecimento. Os engenheiros persas calculavam estas proporções por tentativa e erro ao longo de gerações, entendendo que mais superfície úmida significa exponencialmente mais arrefecimento. Eles descobriram que materiais porosos, como a fibra de palma e a cerâmica partida, criam a transferência de calor mais eficiente. Colocação crítica. A almofada de arrefecimento deve estar perfeitamente centrada no fluxo de ar. Os engenheiros persas sabiam que a distribuição desigual do ar cria pontos quentes, onde o arrefecimento falha completamente. Teste sentindo o movimento do ar em toda a superfície da almofada. Cada centímetro deve ter um forte fluxo de ar. Verificação de saturação. Uma almofada de arrefecimento adequadamente úmida sente-se fresca ao toque e mostra uma distribuição uniforme de umidade. Os engenheiros persas testavam isto através de inspeção visual e tátil. Deveria haver uma umidade constante em toda a superfície, como uma esponja que foi espremida, mas ainda está úmida. Passo 5. Reforço estrutural. Os construtores persas nunca pulavam o reforço, nós também não. Instale o segundo painel com 4 abraçadeiras nos cantos, colocadas estrategicamente para lidar com a pressão de ar que este sistema cria. Os captadores de vento do deserto funcionam sob uma enorme pressão, devido às forças do vento e às mudanças diárias de temperatura. Os engenheiros persas projetavam uniões que flexionavam sem falhar, usando técnicas que estamos a recriar com materiais modernos. Eles entendiam que as conexões rígidas quebram sob estresse, mas as flexíveis duram décadas. Ligue o ventilador na velocidade máxima e verifique cada ponto de conexão. Os engenheiros persas testavam os seus captadores de vento durante as piores tempestades de areia para garantir a integridade estrutural. O seu sistema deve permanecer estável sob o máximo estresse operacional, sem movimento, sem flexão, sem conexões soltas. Teste de estresse. Os construtores persas exigiam que as suas estruturas suportassem forças que superassem o seu funcionamento normal. Eles testavam durante as tempestades porque uma falha em condições extremas significa a morte no calor do deserto. Passo 6. Rede de distribuição de água. O passo final recria os sistemas de Qanat, persas, os canais subterrâneos que levam água das nascentes das montanhas para as cidades do deserto. Instale a tubulação de água com 16 orifícios perfurados com precisão, conectando o adaptador roscado, o acoplador e a extremidade dentada. Os engenheiros persas entendiam que o caudal de água determina a eficiência de arrefecimento. Se for demasiado rápido, o material de arrefecimento não absorverá ou porá água. Se for demasiado lento,
a evaporação não consegue acompanhar o fluxo de ar. Eles alcançavam um equilíbrio perfeito através de uma cuidadosa observação e ajustes ao longo de múltiplas estações. Veja o que acontece quando adicionamos água. A física muda completamente. Fixe todo o sistema de água à estrutura com abraçadeiras, garantindo uma distribuição uniforme ao longo do painel de arrefecimento. Os construtores persas usavam um espaçamento matemático para alcançar uma cobertura perfeita. A distribuição desigual cria zonas secas, onde o arrefecimento falha. Calibração do caudal de água. Comece com um fluxo baixo e aumente gradualmente até que a almofada de arrefecimento permaneça saturada, mas não goteje excessivamente. Os engenheiros persas alcançavam este equilíbrio através de gerações de testes. A almofada deve sentir-se como uma esponja fofa, úmida por dentro, mas não encharcada. Integração final do sistema. Com a água a fluir e o ventilador a funcionar, verifique se todos os componentes funcionam em conjunto sem problemas. Os engenheiros persas testavam sistemas completos exaustivamente antes de declarar a construção terminada. Se a água se acumular em algum lugar ou o fluxo de ar parecer restrito, ajuste os componentes até que o sistema funcione com perfeita eficiência. Testando a física persa. A temperatura base da sala é de 29,5 graus Celsius, 85 graus Fahrenheit. Agora, observe esta queda de temperatura em tempo real enquanto ativamos a mesma física que os engenheiros persas usaram há 800 anos. O termômetro baixa imediatamente quando a evaporação começa, tal como acontecia nos palácios de Bagdade. Os captadores de vento persas reduziam a temperatura entre 8 e 11 graus Celsius em 30 minutos de funcionamento. A nossa versão moderna alcança o mesmo arrefecimento, usando 20 watts de eletricidade para o ventilador. Os engenheiros persas fizeram-no sem eletricidade, apenas com vento e água alimentada pela gravidade. Medição em tempo real. Observe como a temperatura baixa por etapas. Primeiro, uma rápida queda de 3 graus Celsius à medida que a evaporação começa. Depois, um arrefecimento constante à medida que o sistema atinge uma eficiência ótima. Os engenheiros persas observavam estes mesmos padrões e usavam-nos para otimizar os seus designs de captadores de vento. Melhora da qualidade do ar. À medida que a temperatura baixa, observe como a qualidade do ar melhora. O sistema adiciona a umidade benéfica enquanto arrefece. Os engenheiros persas projetavam sistemas de arrefecimento que melhoravam a saúde em vez de a prejudicarem. Os sistemas de ar-condicionado modernos secam o ar e podem causar problemas respiratórios. Eficiência operacional. Este sistema funciona durante horas, sem se degradar. Os captadores de vento persas funcionavam durante décadas com manutenção mínima. A física simples e a construção robusta significam uma confiabilidade que os sistemas modernos complexos não conseguem igualar. Aplicações modernas da sabedoria. Antiga, este sistema funciona em qualquer lugar com uma umidade inferior a 60%, cobrindo a maior parte dos Estados Unidos continentais durante o verão. Para arrefecimento de emergência durante cortes de energia, esta tecnologia persa poderia salvar vidas. Os princípios persas encaixam-se perfeitamente em cabanas fora da rede, oficinas, estufas e até pátios ao ar livre, tornando-os espaços confortáveis. Os arquitetos modernos estão a incorporar estes princípios de engenharia do deserto em edifícios de milhares de milhões de dólares, porque a física é inegável. Adaptações regionais. Os construtores egípcios usavam múltiplas torres com ventilação cruzada. Engenheiros espanhóis combinavam arrefecimento evaporativo com massa térmica,
que armazenava frio durante a noite. Os arquitetos indianos desenvolveram sistemas de pátios que criam correntes de convecção que arrastam ar fresco através dos espaços habitacionais. Técnicas avançadas. Engenheiros persas desenvolveram sistemas de arrefecimento de 2 etapas. A adição de gelo ao reservatório de água reduz as temperaturas em mais 5 a 8 graus Celsius, criando um arrefecimento a nível ártico em climas desérticos. Aplicações urbanas. Para os habitantes de apartamentos, versões mais pequenas que usam ventiladores de secretária conseguem um arrefecimento significativo do quarto. A física escala-se perfeitamente. As câmaras persas usavam princípios de captadores de vento em miniatura para o arrefecimento pessoal em espaços pequenos. Apesar de operarem num calor desértico de 49 graus Celsius, sem eletricidade, sem materiais modernos e sem sistemas de backup, os engenheiros persas conseguiram arrefecer enormes palácios de pedra a temperaturas confortáveis. Os captadores de vento não eram apenas funcionais, eram maravilhas da engenharia que funcionaram de forma fiável durante séculos. Ainda mais impressionantes foram as pessoas que conseguiram construir civilizações e paisagens inteiras que desafiariam a tecnologia moderna. As cuicidades persas prosperaram em condições que teriam paralisado a nossa rede elétrica. Se esta exploração da engenharia de refrigeração persa o surpreendeu, subscreva para obter informações mais profundas sobre as habilidades práticas que os nossos antepassados dominaram. Que aspecto do design do captador de vento o impressionou mais? Partilhe os seus pensamentos abaixo e mantenha-se fresco ao estilo persa.